Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 25, capítulo 234, Memória Falsa. Alguns minutos atrás, Sirius fechou seu diário, trazendo Draco e seus próprios pensamentos de volta do espaço da memória. Isso é o suficiente por hoje, Draco. Draco Malfoy estava respirando pesadamente, parecendo muito cansado. Você fez um grande progresso. Acho que nem mesmo seu pai, Lucius, faria melhor do que você em oclumência. Sirius o elogiou sinceramente. Melhor que meu pai? Isso pareceu agradar muito a Draco. Ele se sentiu surpreso, encantado e com muita descrença. Muito melhor que Lucius. Sirius disse com um sorriso. Ele é apenas um pouco mais velho que você, mas você está se saindo melhor do que ele. Talvez fosse porque Draco nunca imaginara que um dia poderia ser mais marcante do que seu próprio pai. Afinal, embora fosse mimado na casa Malfoy, ele na verdade não tinha voz real. Durante todo esse tempo, Lucius fizera o melhor que pôde para manter sua imagem de pai. Ele parecia severo, sem sorriso, alto e íntegro, e tudo o que fazia parecia algo grandioso para Draco. Enquanto ele próprio só conseguia se envolver em picuinhas mesquinhas com aquele santo Harry na escola, vestindo-se como um dementador para assustar aquele garoto, fazendo-se passar por uma fã para escrever-lhe cartas de amor para envergonhá-lo, fingindo estar ferido para lidar com uma fera. Pensando nisso agora, Draco achava risível sua imaturidade e tolice passadas. Mas agora tudo era diferente. Sirius disse que ele superou Lucius, e o Lorde das Trevas lhe deu uma tarefa incrivelmente difícil. Ele confia em mim. Esta frase continuava ecoando na mente de Draco. Ele ainda conseguia se lembrar de que não muito tempo atrás, o aterrorizante Lorde das Trevas o encontrara e pedirá que o servisse. Embora estivesse com medo, ele estava, é claro, ansioso para fazê-lo. Alcançar grandes coisas, era isso que todo Sonserino ambicioso desejava. Nesse momento, Draco baixou a cabeça para aceitar o elogio de Sirius, mas seus olhos brilharam. Após a excitação, o coração de Draco estava obviamente cheio de tensão e medo. Não era uma tarefa fácil atacar Sirius, mas felizmente, o Lorde das Trevas pessoalmente modificara sua memória. Então ele não precisava se preocupar com Sirius percebendo através dele. Os fatos também provaram que esta memória era impecável. Durante o período não tão curto de prática de oclumência, Sirius não encontrou nada de errado. É claro que Draco também não encontrou nenhuma oportunidade para atacar Sirius. E hoje provavelmente era a última chance. Pensando nisso, a respiração de Draco tornou-se ainda mais pesada. Ele segurava sua varinha e seu olhar varria Sirius a cada poucos segundos, procurando pela fraqueza de Sirius. O destino parecia estar favorecendo-o. Justo quando Draco estava lutando para encontrar uma fraqueza, Sirius sugeriu que eles dessem um passeio lá fora juntos. Quer dar um passeio pelo Lago Negro? Já combinei de encontrar o Harry. Sirius colocou sua varinha sobre a mesa e Draco imediatamente percebeu isso. O suor brotou em suas palmas e ele também percebeu que sua chance finalmente havia chegado. Claro, Draco assentiu vigorosamente. Assim, os dois caminharam lado a lado. Ao longo do caminho, Draco não fez nenhum movimento especial, porque os alunos de Ilvermorny que ocasionalmente passavam pela carruagem cumprimentavam Sirius de longe assim que o viam. Mesmo depois de sair da carruagem, havia muitos alunos de Hogwarts passeando pelo Lago Negro. No entanto, hoje não era feriado e Draco podia se dar ao luxo de esperar. E os dois dragões também não estavam aqui hoje. A propósito, diretor Sirius, onde está minha tia? Draco parecia querer prolongar esse tempo, então iniciou proativamente uma conversa, perguntando sobre Bella. Na verdade, Bella estava desaparecida há muito tempo. Ela tem suas próprias coisas para se ocupar, Sirius disse casualmente. Belge Batons e Durstram parecem querer encerrar o torneio tribruxo, mas Dumbledore é muito insistente. Como uma das juízas, ela tem que representar Ilvermorny e negociar com a Confederação Internacional de Bruxos durante este tempo. Na verdade, a Confederação Internacional de Bruxos também tinha várias queixas sobre a continuação do torneio tribruxo. O Ministério da Magia britânico havia colapsado e todos em Londres viram dois dragões negros lutando no céu, o que já era um acidente mágico muito sério. Se não fosse por Newt ter prestado atenção ao torneio tribruxo desde o início e imediatamente usado um feitiço de memória em larga escala com seu Rapomonil e seu pássaro, trovão ao final da segunda tarefa, quem sabe o quanto a situação teria escalado. Felizmente, os britânicos não gostam de usar guarda-chuvas. Belge Batons e Durstram planejam encerrar o torneio tribruxo? Draco perguntou confuso. Madame Maxime parece ter várias queixas sobre o estado atual do torneio tribruxo, além de que a última campeã, Fleur Delacour, planeja se retirar. Então mesmo que o torneio tribruxo continue, Belge Batons não terá direito a participar. Por isso, ela propôs adicionar um campeão adicional para Belge Batons. Caso contrário, eles se retirariam e anunciariam que Belge Batons nunca mais participaria do torneio tribruxo. Sirius explicou a Draco. Por outro lado, o motivo de Grindelwald vindo de Durstram também era muito óbvio. O que Grindelwald queria era mudar a profecia. Se Lord Voldemort não pudesse matar Sirius no Departamento de Mistérios, então a profecia inevitavelmente ainda aconteceria. Mas se o torneio tribruxo fosse encerrado, então o futuro que ele viu não se tornaria realidade. O torneio tribruxo será encerrado? Claro que não. Sirius riu friamente. Dumbledore e eu acreditamos que Lord Voldemort participará pessoalmente da terceira tarefa, caso contrário. De onde você acha que veio o campeão extra de Belge Batons? Você quer dizer, você sabe quem? Draco perguntou cautelosamente. Mas por que Belge Batons estaria envolvida com você sabe quem? Isso é porque você sabe quem já controlou Belge Batons. Você acha que Madame Maxime é a verdadeira Madame Maxime? Sirius disse. O disfarce dele de fato não é ruim. No início, Dumbledore e eu não percebemos que algo estava errado, mas quanto mais tempo passa, mais falhas haverá. Quando Sirius disse isso, pareceu olhar para Draco intencionalmente ou não. A mente de Draco pensou em muitas coisas naquele instante. Ele estava se perguntando se fora exposto há muito tempo? Mas não importa o que acontecesse, esta era a melhor e última chance. Sua oclumência fora praticada com sucesso e Sirius não estava segurando sua varinha. Se ele perdesse esta oportunidade agora, sua missão provavelmente enfrentaria o fracasso. Olhando para o Lago Negro cintilante sob o pôr do sol, Draco sabia que deveria dar tudo de si agora. É simples, basta lançar um feitiço. Ele respirou fundo, repetindo constantemente para si mesmo em sua mente que não era difícil, para que suas mãos não tremessem tanto. Ele não está segurando a varinha, eu vou conseguir. Não importa quão poderoso ele seja, sem uma varinha é inútil, e além disso só preciso lançar um feitiço. Não, talvez eu consiga matá-lo. O olhar de Draco tornou-se feroz. Agir agora, depois escapar imediatamente com uma chave de portal. Este é o Lago Negro.
cérebro. O feitiço anti-aparatação de Hogwarts não afetará aqui. Draco olhou para as costas de Sirius e ergueu sua varinha. No entanto, naquele exato momento, Sirius subitamente virou a cabeça, assustando Draco, que quase derrubou sua varinha. O que foi? Não, nada, apenas um pouco de frio. Draco tentou ao máximo esconder seu pânico. Talvez a oclumência o tenha ajudado, pois nesse momento Draco não mostrou quase nenhuma falha. Sirius o encarou por um momento, aparentemente sem notar nada de errado. O Harry está um pouco atrasado. Sirius relaxou sua guarda novamente. Você não precisa mais esperar comigo. Se estiver com fome, pode ir primeiro para o salão principal. Acho que o jantar está prestes a começar. Depois que Sirius terminou de falar, preparou-se para retornar à carruagem. Agora suas costas estavam voltadas para Draco e uma mão já estava apoiada na borda da carruagem. Esta era uma oportunidade única na vida. Draco não ousou hesitar mais desta vez. Ele ainda estava com medo, mas sua mente também estava em branco neste momento. Ele não conseguia pensar muito. Ele só podia agir. Ao mesmo tempo, Harry viu esta cena de longe. De findo, a voz de Draco ecoou atrás de Sirius. Naquele instante, uma lâmina de rasgar invisível cortou as costas de Sirius e o sangue floresceu como uma flor diante de Draco. Seus olhos refletiram aquela rosa enorme e a expressão de surpresa e dor de Sirius. Está feito. Ele pensou excitado, mas Draco não pareceu satisfeito com isso. Já que ele fizera, por que não fazer de forma mais completa? Se ele realmente matasse Sirius, Draco nem conseguia imaginar quantos elogios receberia do Lorde das Trevas. Nesse momento, a loucura em seu coração dominara completamente seu medo. Em meio à expressão perplexa de Sirius, Draco mais uma vez ergueu sua varinha. Desta vez, sua varinha brilhou em verde. Avada Kedavra. Draco gritou alto, mas outro feitiço foi mais rápido do que ele. Expelliarmus. Um feitiço vermelho, como o feixe de uma lanterna, atingiu a mão direita de Draco lançando sua varinha longe. Ele virou a cabeça com horror, encontrando Harry lançando-se sobre ele como um leão feroz, parecendo querer rasgá-lo vivo. Malfoy. Harry rugiu, com cada pelo do corpo arrepiado. Você ousa ferir o Sirius. A raiva também pareceu fazer Harry perder a razão. Seus olhos estavam injetados de sangue e ele disparava feitiços contra Draco como uma fera. Draco, tendo perdido sua varinha, acalmou-se imediatamente. Ele sacou sem hesitar uma chave de portal. Pop, Pop, Lord Voldemort estendeu a mão e esmagou o fantasma desta memória. Então, foi isso que aconteceu? Lord Voldemort perguntou sem emoção. Draco ajoelhou-se debilmente no chão. Seu cérebro acabará de ser forçado a abrir por Lord Voldemort e as memórias de alguns minutos atrás foram todas exibidas, sem deixar nenhum detalhe para trás. Essa sensação não era agradável. Ele sentia que seu cérebro era como uma pasta grossa. Eu quase consegui, meu Lorde. Mas não importa o que acontecesse, Draco sabia que falhara. Ele baixou a cabeça, lágrimas de medo fluindo de seus olhos, seu corpo fraco tremendo e sofrendo espasmos. Olhando para Lord Voldemort, ele sentiu como se seu coração estivesse apertado por uma mão e cada batida fosse uma dança com a morte. Não, você está errado, Draco. Lord Voldemort mudou para um tom gentil desta vez. Você nunca iria conseguir desde o início. Você realmente achou que eu contaria com você para atacar o Sirius? Seu tom carregava zombaria, sem saber de quem ele estava ridicularizando a tolice. Mestre, não entendo o que quer dizer. O rosto de Lucius ainda estava manchado de lágrimas, parecendo confuso. Lord Voldemort apenas sorriu e não respondeu, mas Bart manifestou-se para explicar. Esta memória é de fato muito real, mas não é isenta de falhas, disse Bart com um sorriso. Cada detalhe da memória na mente de Draco poderia ser dito como contínuo. A única falha, e a maior delas, era que Draco realmente teve sucesso, mesmo que tenha sido derrotado por Harry ao final da memória. Mesmo que Sirius não estivesse segurando sua varinha, você não poderia ter tido sucesso. Além de Lord Voldemort, Bart poderia ser dito como a pessoa que melhor sabia o quão poderoso Sirius era. Naquela noite, ele pessoalmente assistiu Sirius torcer o pulso de Lord Voldemort. Com um físico tão aterrorizante, feitiços mágicos comuns simplesmente não poderiam ferir Sirius, mas Draco realmente o feriu em um ataque furtivo, o que era incrível demais. Do início ao fim, sua memória foi falsa. Lord Voldemort zombou friamente. Suas palavras enviaram instantaneamente os corações de Draco e Lucius para o fundo do poço. Seus membros estavam frios e cada poro em seus corpos ardia como se cortado por uma lâmina. Isso. Eu não enganei. Draco implorou, beijando o pé de Lord Voldemort. Mas a voz de Lord Voldemort neste momento era mais fria que o gelo. Olhe para cima, Draco. Ele ordenou. Antes que Draco pudesse agir, Lord Voldemort já havia controlado seu corpo à força com magia. Nesse momento, Draco parecia ser erguido por uma mão invisível, aquele rosto cheio de medo parecendo um ensaio caótico, com cada letra retorcida. Agora, a magia de Lord Voldemort já havia invadido o cérebro de Draco. Você e Sirius me enganaram, não foi, Draco? Ele perguntou friamente. E Draco não conseguia mais emitir nenhum som. Seu espírito já estava quebrado e ele só conseguia balançar a cabeça desesperadamente, seu rosto manchado de lágrimas parecendo sujo. Ele provavelmente encontrou o olhar de Lord Voldemort por vários segundos. Este breve momento pareceu uma eternidade para Draco. A cada respiração, ele sentia como se estivesse suportando 1000 anos de tormento. Felizmente, Lord Voldemort finalmente o libertou. Este furão magricela caiu no chão como se todos os seus ossos tivessem sido removidos. Lucius rastejou rapidamente e o segurou em seus braços. Mestre, mestre. Nesse momento, Lucius não mostrava nenhum traço de sua dignidade habitual. Ele era como um cão de cabelos brancos, ganindo no chão, implorando ao seu mestre. Mestre, por favor, poupe o Draco. Não é culpa dele, é o Harry Potter. Se não fosse por ele, Draco teria conseguido. Não se preocupe, Lord Voldemort disse casualmente com os dedos entrelaçados, sentado no alto de sua cadeira, com os olhos semicerrados. Eu não farei nada com o Draco. Você deve se orgulhar de Draco, Lucius. Lord Voldemort pareceu ter obtido a resposta que queria daquele breve contato visual. Ele é leal a mim, assim como você. Não é culpa dele que a memória tenha sido modificada, ou melhor, eu já esperava por isso. Lord Voldemort sorriu triunfante. Eu nunca pensei que este plano tolo teria sucesso. Na verdade, a situação atual é o que eu queria ver. Capítulo 235. Quem é o verdadeiro mestre da varinha das varinhas? Eu nunca imaginei que este plano tolo teria sucesso, Lúcio. Lord Voldemort riu. Mesmo quando não havia recuperado sua alma, Lord Voldemort não era tolo a ponto de pensar que Draco poderia realizar algo significativo. Fosse o assassinato de Dumbledore ou de Sirius, Lord Voldemort nunca esperou que nenhum dos dois tivesse êxito. O primeiro era apenas uma punição, e agora Draco e Lúcio haviam demonstrado sua lealdade, então naturalmente não havia necessidade de castigo. Fora apenas uma armação para o seu plano.
Deixe-me explicar para você, Lúcio. Lord Voldemort parecia estar de bom humor, expondo generosamente para Lúcio e Draco. É claro que isso não era alheio ao fato de Lúcio não ter escolhido atravessar as chamas quando Sirius o derrotou, e a crença de Lord Voldemort de que Draco também era muito fiel após ver as memórias do garoto agora há pouco. Em suma, Lord Voldemort agora confiava de certa forma nos Malfoy, pai e filho. No passado, tal tratamento não teria sido concedido a eles, mas agora, mais da metade dos comensais da morte de Lord Voldemort havia sido levada por Sirius, e vários Lestranges confiáveis e capazes foram mortos por Cassandra. Por onde devo começar? Lord Voldemort abaixou a cabeça e ponderou por um momento. Então, ele pareceu encontrar um bom ponto de partida. Vamos começar com o segredo do poder de Dumbledore. O segredo do poder de Dumbledore? Este tópico de fato despertou a curiosidade de Lúcio e Draco. Alvo Dumbledore ainda era aclamado como o maior bruxo do século XX. Todos sabiam de seu poder, mas a fonte de sua magia poderosa, o que tornava seu poder mágico inigualável, permanecia um mistério até hoje. E agora, o próprio Lorde das Trevas dizia conhecer o segredo do poder de Dumbledore. Como isso não despertaria curiosidade? Todo grande poder vem de uma lenda. O olhar de Lord Voldemort demorou-se nos rostos deles enquanto ele dizia lentamente: uma varinha imbatível. Lúcio e Draco eram bruxos puro sangue de linhagem pura, e ao ouvirem a introdução de Lord Voldemort, pensaram imediatamente no conto da morte e dos três irmãos. Você está falando da varinha das varinhas? Draco não pôde deixar de perguntar. Lord Voldemort não ficou zangado por suas palavras terem sido interrompidas. Pelo contrário, ficou satisfeito por alguém ter quebrado as regras ao intervir. Você já ouviu essa história, não ouviu, Draco? Eu ouvi, mas Draco hesitou, olhando cautelosamente para Lord Voldemort, aparentemente temendo que ele subitamente explodisse em fúria. Mas é apenas um conto de fadas, não é? Lord Voldemort completou a frase de Draco, então riu balançando a cabeça. Isso não é apenas uma história. A varinha das varinhas realmente existe. Lord Voldemort levantou-se de sua cadeira sob os olhares atônitos de Draco e Lúcio, andando de um lado para o outro na sala. Eles não ousavam olhar nos olhos ou no rosto de Lord Voldemort. Seus olhares apenas acompanhavam os pés de Lord Voldemort para lá e para cá. Enquanto eu viajava pelo tempo para a ressurreição, e através de diferentes espaços para restaurar meu poder inerente, não pude deixar de me perguntar: eu já sou tão forte, por que a magia de Alvo Dumbledore sempre consegue rivalizar com a minha? Disse ele. Eu segui o tempo peneirando cada grão de areia no longo rio, e finalmente descobri a razão. Lord Voldemort parou, abrindo as mãos como se exibisse sua grande conquista. A varinha do destino. Em suas mãos, uma varinha com formato de ossos de dedos apareceu do nada. Esta é a varinha de Dumbledore. Lúcio reconheceu a varinha imediatamente. Sim, você a reconhece, não reconhece, Lúcio? Lord Voldemort disse em um tom arrastado. Ao longo das últimas décadas, ele usou esta varinha contra nós mais de uma vez. Quantos de nossos amigos foram derrotados por ela? Até eu me senti impotente contra ela. Lord Voldemort parecia estar relembrando o passado, com uma expressão pesarosa no rosto, mas essa expressão era fingida. Ele não sentia tristeza alguma por aqueles amigos falecidos. Mas Lúcio era perspicaz. Ele sabia o que dizer agora para agradar Lord Voldemort. E a essa altura, Lúcio já não achava que Lord Voldemort estava mentindo. Mas agora você a tem. Dumbledore não é mais seu oponente. Você tem razão, Lúcio, eu a conquistei. Lord Voldemort segurou a varinha verticalmente pela extremidade com seus dedos longos e delgados, fazendo com que a varinha das varinhas parecesse uma torre. Lord Voldemort não estava preocupado em revelar a existência da varinha das varinhas agora. Ele não temia a cobiça alheia, pois bruxos poderosos inerentemente sabiam que a lenda da varinha das varinhas não era apenas um boato. Por outro lado, uma varinha é poder, e também uma forma de opinião pública. Ele havia conquistado a lendária varinha das varinhas, assim como o Rei Macaco foi chamado de Belo Rei Macaco após saltar pela caverna da cortina de água. Naturalmente, as pessoas se curvariam a ele. A varinha das varinhas na lenda só se curva aos fortes, e conquistá-la era prova da própria força. As pontas dos dedos de Lord Voldemort traçaram o corpo ondulado da varinha das varinhas, um traço de raiva e relutância brilhando em seus olhos. Eu a conquistei, mas no departamento de mistérios, Sirius pregou uma peça e me fez perdê-la novamente. Mas ela está na sua mão agora, Draco disse com estranheza. Você não entende, Draco, na mão de quem ela está não importa, nem prova nada. Lord Voldemort disse. Varinhas escolhem bruxos, esta é uma ideia tola, mas infelizmente, até mesmo uma varinha como esta não consegue discernir o que é o verdadeiro poder. Ela me abandonou, que tinha magia mais forte, e escolheu Sirius, apenas por causa de um pequeno truque dele. Nesse ponto, Draco entendeu. Então você queria que eu atacasse Sirius, porque uma vez que meu ataque fosse eficaz, eu me tornaria o mestre da varinha das varinhas. Draco rebateu. Ele lembrou que cada transferência da varinha das varinhas na lenda ocorria em meio a sangue e matança. Mas na realidade, nenhuma lenda afirmava explicitamente que o proprietário anterior da varinha das varinhas tinha que ser morto. Infelizmente eu tive sucesso, mas então, um Harry apareceu, Draco disse com pesar. Você se enganou novamente, Draco. Lord Voldemort virou-se para corrigi-lo. Se não fosse por Harry, você não teria tido sucesso. Em outras palavras, sua eventual derrota para Harry é precisamente o que Sirius e Dumbledore queriam nos mostrar. Como um dos mais longos detentores da varinha das varinhas nos últimos 100 anos, se não o mais longo, a compreensão de Dumbledore sobre a varinha deve exceder em muito a das pessoas comuns. Mesmo que Sirius não soubesse nada sobre a varinha das varinhas, ele só precisaria revisar brevemente a batalha no departamento de mistérios com Dumbledore para adivinhar imediatamente que a varinha na mão de Lord Voldemort havia mudado de mestre, e ele também adivinharia que Lord Voldemort certamente tentaria todos os meios para obter a posse da varinha das varinhas. Então, as memórias em minha mente são falsas? Draco perguntou. Agora Lúcio e Draco compreendiam plenamente. Desde o início, quando Lord Voldemort enviou Draco para atacar Sirius, ele já havia antecipado que Sirius e Dumbledore virariam o jogo. Eles guiaram o resultado em direção ao que Lord Voldemort queria ver, a varinha das varinhas mudando de mãos, não sendo mais Sirius o possuidor da maestria da varinha, mas Harry a adquirindo. Dessa forma, Lord Voldemort focaria sua atenção em Harry. Lúcio e Draco estavam sendo usados por ambos os lados neste plano. Desde o início, eles não eram a chave. A chave residia em como Sirius e Dumbledore responderiam. Draco abaixou a cabeça, seus olhos oscilando. Por ser sem importância, é precisamente que não é perigoso. Ele agora entendia por que Sirius fez com que ele e seu pai seguissem estritamente as instruções de
Lord Voldemort. Os pensamentos de Draco voltaram para vários meses atrás, quando ele começou a aprender oclumência com Sirius. Ele lembrou de Sirius contando-lhe todos os planos e enfatizando que se estivesse com medo, poderia desistir. Sirius protegeria a ele e a sua família. No entanto, Draco recusou. Ele queria provar a si mesmo. Neste momento, a maior parte das memórias de Draco estava magicamente trancada por Sirius em um diário, de modo que nem mesmo Lord Voldemort conseguia enxergar a verdade. Lord Voldemort acreditava que Draco era leal, mas, na realidade, Draco era como Snape neste momento, usando a oclumência para fingir sua lealdade. Então Harry é uma armadilha. Draco respirou fundo, continuando a falar como Sirius o havia ensinado. Graças a Sirius ensinando-lhe oclumência, Draco parecia muito calmo. Ele não mostrava falhas. Ou precisamente o oposto. Lord Voldemort, no entanto, pareceu discordar da visão de Draco. Eles esperam me fazer pensar que Harry é uma armadilha. Eu não entendo, mestre. Você disse que as memórias em minha mente são falsas alteradas. Sim, suas memórias foram alteradas, e o método é habilidoso. A maioria das pessoas não notaria os erros. Mas Dumbledore e Sirius não me tratariam como uma pessoa comum. Eles saberiam que eu definitivamente descobriria os erros de memória. Depois de observar repetidamente aquela memória, finalmente encontrei algo em comum. Eles pensariam que eu ficaria desconfiado, porque Lord Voldemort não proferiu a metade final de sua frase. Ele a recitou silenciosamente em sua mente. Porque eu temo a morte. Era bem sabido que Lord Voldemort temia a morte. Ele estabeleceu os comensais da morte, alegando conquistar a morte, mas, na realidade, ele buscava a imortalidade, o que não era conquistar a morte, mas evitá-la. Em meio a essas camadas de dúvida, a maestria da varinha das varinhas como destino, caiu nas mãos de Harry Potter. Eles devem ter pensado que eu ficaria desconfiado, pensaria que Harry não poderia ser o mestre, e que mesmo que ele realmente se tornasse o possuidor da varinha, ele perderia a maestria novamente. Havia muitas possibilidades. Até Barto não havia considerado tanto. Ele pensava que tudo isso era um engano, que um artefato tão poderoso quanto a varinha das varinhas. Sirius e Dumbledore não tinham razão para entregá-lo a uma pessoa inútil como Harry. Se fosse antes, Lord Voldemort também pensaria assim, porque ele próprio nunca abriria mão de um artefato divino como a varinha das varinhas. Sua ganância o fazia pensar que os outros eram tão gananciosos quanto ele. Mas agora, Lord Voldemort sentia que este poderia não ser o caso. Para algo tão imprevisível quanto a varinha das varinhas, a menos que não houvesse outra maneira. Dumbledore muito provavelmente não depositaria todas as suas esperanças nela. Se Sirius fosse lutar contra Lord Voldemort como mestre da varinha das varinhas, na verdade não seria seguro. A varinha das varinhas poderia aceitar Sirius, e também poderia abandoná-lo. Batalhas mudam em um instante. Uma vez que Sirius cometesse um pequeno erro, a varinha mudaria de mãos novamente. Não se esqueça, não importa quem seja o mestre da varinha das varinhas, a varinha está agora na mão de Lord Voldemort. Comparado a Sirius manter a maestria da varinha, seria melhor transferir diretamente o verdadeiro mestre para longe, movendo-o para longe do centro do conflito. Dessa forma, Lord Voldemort nunca mais seria capaz de controlar a magia da varinha das varinhas. E com Dumbledore e Sirius trabalhando juntos, as chances de vitória seriam ainda maiores. Então, você quer dizer que Harry Potter de fato se tornou o mestre desta varinha agora? Barto perguntou. A princípio, ele pensou que Harry era apenas uma isca lançada por Sirius ou Dumbledore, mas não esperava que Lord Voldemort dissesse que aquela memória era falsa. Então ele subconscientemente assumiu que Harry não seria o mestre da varinha, que Sirius ainda controlava a varinha das varinhas, porque dessa forma, Sirius e Dumbledore seriam simultaneamente os mestres de duas varinhas das varinhas, e ninguém poderia derrotá-los trabalhando juntos. Mas Lord Voldemort disse que ele estava errado novamente, porque a identidade de mestre da varinha das varinhas não era apenas inútil para Sirius, mas também uma bomba relógio, porque não importa quem fosse o mestre da varinha. Em última análise, esta varinha estava agora com Lord Voldemort. Então, a questão voltou ao início. Harry Potter é verdadeiramente o mestre da varinha das varinhas? Se Dumbledore e Sirius fossem ainda mais maliciosos, talvez pudessem deixar qualquer bruxo desconhecido herdar essa identidade, então, quem saberia quem era o verdadeiro mestre da varinha das varinhas? Ele certamente é. Lord Voldemort assentiu com 100% de certeza. Isso está destinado. Eu pensei que você não se importasse mais com aquela profecia. Barto disse subconscientemente. Devido à sua lealdade e realizações, ele agora ocupava uma posição transcendente entre os comensais da morte, sendo ainda mais favorecido que Snape. Lord Voldemort podia tolerar muitas de suas ofensas descuidadas, como agora, Barto mencionando a profecia mais uma vez. Aquela profecia ridícula trouxera tantos fracassos a Lord Voldemort, e o fato provou que Harry Potter era apenas um garoto comum. Todas as suas qualidades extraordinárias vieram do grande Lord Voldemort. Eu não acredito mais nela, mas outra pessoa acredita. Lord Voldemort sorriu. Ele relembrou o passado. Finalmente percebeu algo agora. Não foi que ele acreditou tolamente em uma profecia absurda e ridícula, mas sim que Dumbledore escolheu acreditar naquela profecia. Pense nisso, o maior bruxo do século XX disse que aquela profecia era verdadeira. Então, mesmo que aquela profecia fosse absurda e ridícula, Lord Voldemort acharia difícil ignorá-la. Tudo bem, então vamos mais uma vez voltar nossos olhos para aquele garotinho. Talvez este seja o destino, Harry Potter. Apenas um de nós pode viver. Lord Voldemort disse com um sorriso, eu queria ignorar esta profecia, mas... alguém quer você morto. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 236. Tudo está dentro das expectativas do meu Lord Voldemort. Lorde das Trevas, com o que aconteceu, Draco provavelmente não conseguirá retornar à escola. Lucius balançou a cabeça, perturbado. Caso contrário, ele poderia ter trazido o Harry Potter de volta para você. Você é muito atencioso, Lucius. Mas não é necessário, disse Lord Voldemort com um sorriso. Além disso, não podemos alertar o inimigo, podemos? Sequestrar alguém à força de Hogwarts é muito arriscado. O ideal seria agirmos um pouco antes do início do torneio. Lord Voldemort sentou-se novamente em sua cadeira, cruzando as pernas. Ele acenou com o braço, sinalizando para Lucius e Draco saírem. Agora, apenas ele e Bart permaneciam na sala. Após a saída de Lucius e Draco, a expressão de Lord Voldemort mudou novamente. Até agora, ele parecia gentil, misericordioso e tolerante com o pai e o filho Malfoy. Mal parecia o Lorde das Trevas que se irritava facilmente.
Mas agora, diante de Bart, Lord Voldemort abandonou essa fachada. Seu rosto belo parecia gélido, e marcas mágicas, como relâmpagos rasgando, espalhavam-se a partir de seus olhos. Isso não o tornava feio. Pelo contrário, essas marcas mágicas faziam Lord Voldemort parecer ainda mais cativante. A tarefa final está atualmente marcada para o final de julho. Bart pensou por um momento e depois falou. Mas ainda é incerto se poderá ser realizada conforme o cronograma. Originalmente, a terceira tarefa deveria ser realizada em junho, antes do final do ano letivo, mas devido à necessidade de reconstrução do Ministério da Magia, a reavaliação deste torneio tribruxo pela Confederação Internacional de Bruxos e aos conflitos entre as 4 escolas. Muitas pessoas sentiram que o torneio tribruxo não era mais adequado para continuar. A última vez quase quebrou todo o Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo. Embora o Ministério da Magia tenha limpado as memórias dos londrinos a tempo, muitas coisas no mundo trouxa deixaram registros visuais. Sem mencionar que ainda houve algumas pessoas que não foram pegas pela chuva e evitaram os efeitos do feitiço de memória, explicou Bart. No mundo moderno, uma vez que a magia é testemunhada em grande escala, o custo de tentar escondê-la novamente torna-se cada vez mais alto. Felizmente, o ministro da magia sempre esteve em contato com o primeiro-ministro trouxa. Lord Voldemort naturalmente não se importava com o Estatuto Internacional de Sigilo Bruxo. O que ele queria era o domínio. O torneio deve continuar, ele disse. O torneio tribruxo era uma oportunidade para ele mergulhar fundo em Hogwarts e encontrar uma chance de matar os 2 inimigos mais poderosos de sua vida. Era também uma oportunidade de declarar seu retorno, Lord Voldemort, para o mundo inteiro. Ele precisava de uma aparição espetacular para fazer aqueles que haviam esquecido seu terror lembrarem-se dele mais uma vez. Se seu plano corresse bem, Cyrus morreria por suas mãos. Na verdade, não era necessariamente obrigatório fazer isso agora. Mas Lord Voldemort não queria mais esperar. Ele conhecia o talento de Cyrus melhor do que ninguém. Dado tempo suficiente, talvez Cyrus pudesse continuar a crescer. Quanto mais tempo se arrastasse, mais forte o poder de Cyrus se tornaria e mais preparativos Dumbledore poderia fazer. Na verdade, Lord Voldemort pretendia originalmente matar Cyrus no Departamento de Mistérios, mas falhou. Desta vez, ele não queria perder a oportunidade. Lord Voldemort acenou com a mão e 2 xícaras requintadas de chá preto apareceram do nada sobre a mesa. Bart olhou para baixo. Uma xícara de chá preto foi colocada na frente de Lord Voldemort e a outra foi colocada no lado oposto a Lord Voldemort. Bart fez uma pausa, percebendo claramente que não fora preparada para ele. Nesse momento, Lord Voldemort falou. Nosso aliado chegou. Você pode ir cumprimentá-lo. Bart assentiu e saiu da sala. Depois de um curto período, um bruxo de cabelos brancos entrou, ereto e imponente. Era Grindelwald. Acredito que este seja o nosso primeiro encontro formal, Sr. Lord Voldemort. Grindelwald sentou-se confortavelmente na cadeira vazia, pegou o chá preto ainda quente e deu um gole, parecendo não estar nem um pouco preocupado com a possibilidade de Lord Voldemort tê-lo envenenado. Boa noite, Sr. Grindelwald. Acho que de fato precisamos ter uma boa conversa. Lord Voldemort parecia já ter antecipado a chegada de Grindelwald, por exemplo. Como matar Cyrus? Cerca de meia hora depois, Grindelwald partiu. Na verdade, o conteúdo da discussão deles foi muito simples. Lord Voldemort prometeu a Grindelwald que nunca machucaria Dumbledore neste torneio. Em troca, Grindelwald também precisava garantir que Dumbledore não interferiria na rivalidade entre ele e Cyrus. E se Grindelwald tivesse a chance, ele deveria ajudá-lo a matar Cyrus. Isso, é claro, não foi um acordo verbal. Na verdade, eles estabeleceram um voto perpétuo. Uma vez violado, o poder combinado das maldições que ambos deixaram destruiria imediatamente seus corpos. E em relação a este assunto, pode-se dizer que Grindelwald estava muito disposto. Agora temos mais garantias, disse Bart alegremente. Ele foi a testemunha desta maldição. Lord Voldemort e Grindelwald fizeram muitos acordos, garantindo que a outra parte não explorasse brechas. Mas Lord Voldemort balançou a cabeça. Grindelwald não é digno de confiança, Bart. Mas da última vez ele bloqueou Dumbledore para você. A última vez foi a última vez. Se Dumbledore soubesse que ele era um perigo oculto, seria impossível para ele ignorá-lo, a menos que estivesse confiante de que Cyrus seria capaz de me matar sozinho. Lord Voldemort ponderou, apertando o queixo. Dumbledore deixará Cyrus se tornar o dono de outra varinha das varinhas? Bart levantou sua preocupação. Se Dumbledore realmente fizesse isso, então, mesmo que Lord Voldemort recuperasse o poder da varinha das varinhas, ele não teria mais a vantagem anterior em relação a Cyrus. Isso depende do quanto Dumbledore confia nele, debochou Lord Voldemort. Na verdade, mesmo que Cyrus obtivesse a varinha das varinhas, Lord Voldemort não tinha medo. A magia de 2 varinhas das varinhas se anularia invisivelmente. Em termos de competição em seu próprio poder mágico, Lord Voldemort estava, na verdade, bastante confiante. Ele havia ganhado adicionalmente tantos fragmentos de alma. Ele já havia superado em muito sua alma original. Podia-se dizer que ele era inigualável. Agora, os olhos de Lord Voldemort estavam semicerrados, suas pupilas verticais apenas parcialmente visíveis, contraindo-se como 2 presas de víbora. Ele parecia estar pensando em algo, e esse assunto devia ser muito importante. Bart adivinhou que Lord Voldemort poderia estar pensando em como matar Cyrus. Ele adivinhou corretamente. Lord Voldemort estava de fato pensando. Ele repassou tudo do começo ao fim em sua mente, incluindo as memórias de Draco e o acordo com Grindelwald agora há pouco. Grindelwald não era confiável, então Draco e Lucius seriam necessariamente confiáveis? Lucius, afinal de contas, passou um tempo com Cyrus. Além disso, Draco e Cyrus têm eles próprios uma relação próxima, mas eles mesmos não são importantes. Pelo contrário, devo parecer que confio neles. Mas é o Harry. Eu deveria prestar mais atenção em Grindelwald. Você quer arrancar a varinha das varinhas da minha mão? Lord Voldemort considerou que talvez Harry fosse de fato o dono da varinha das varinhas, mas ele era meramente uma isca, destinada a fazê-lo baixar a guarda. E Grindelwald poderia ser a pessoa-chave para quebrar o impasse. Ele sorriu friamente. Isso é impossível, Grindelwald. Tudo está sob o meu controle, Lord Voldemort. Neste momento, Lord Voldemort levantou-se de sua cadeira como vento, caminhando rapidamente para fora, suas vestes esvoaçando. Agora, vamos partir, Bart. Devo fazer uma aparição, seguir um procedimento adequado e tornar-me legitimamente o campeão de Belch Batons.
Capítulo 237. Lord Voldemort. Se Dumbledore pode ser um campeão, por que eu não posso? Existem dois tipos de pessoas inteligentes neste mundo. Um tipo parece ser capaz de ver através do futuro, sondar os pensamentos dos outros e saber de tudo. Tais pessoas são raras, quase inexistentes na verdade. O outro tipo são aqueles que estão totalmente preparados e podem lidar com qualquer situação que surja. Neste momento, Lord Voldemort havia feito todos os seus preparativos. Independentemente dos planos de Dumbledore e Sirius, e independentemente de Grindelwald realmente querer cooperar com ele, Lord Voldemort tinha contramedidas em vigor. Uma vez que recuperasse o poder da varinha das varinhas, Lord Voldemort jurou que nunca perderia novamente. Mas por enquanto, ele deveria ir e se tornar um campeão. Para se tornar um campeão legítimo, escolhido pelo Cálice de Fogo. Hoje muitos bruxos se reuniram em Hogwarts. O salão principal parecia ter dobrado de tamanho, preenchido não apenas por mais de 1000 alunos, mas também lotado de jornalistas bruxos de todos os portes segurando câmeras mágicas. As pessoas do Profeta Diário estavam naturalmente presentes e, além disso, repórteres da Gazeta do Duende de Nova York, dos Estados Unidos e do Rugido do Gárgula, da França, também se reuniram aqui, posicionando lanternas apontadas para a longa e grande mesa de jantar acima do salão principal. Antes disso, o professor Dumbledore já havia anulado todas as objeções e decidido que a terceira tarefa prosseguiria, e agora? Era a hora da Academia de Magia de Belch-Batons escolher seu novo campeão. Bart, disfarçado como Madame Maxime, estava sentado ereto em sua cadeira desde as primeiras horas da manhã. Claro, os repórteres vieram não apenas pelo torneio tribruxo, mas também para conseguir algumas notícias bombásticas. Não muito tempo atrás, a cena de Sirius derrotando Grindelwald foi registrada por um drone mágico. Embora a maioria das pessoas não tenha visto o processo do duelo, aquela única imagem sozinha foi suficiente para causar uma sensação enorme em todo o mundo bruxo. De fato, por um longo tempo depois, a Gazeta do Duende de Nova York e o Rugido do Gárgula relataram este assunto de várias maneiras todos os dias. Todos os bruxos na Europa e na América do Norte viram a cena vívida nos jornais de Sirius derrubando Grindelwald com sua varinha. Esses dois jornais tinham até se espalhado para alguns outros lugares mais remotos. Claro, Lord Voldemort também era uma grande notícia. No entanto, Cornélio Fudge proibira ao Profeta Diário de publicar esse tipo de notícia durante este período, o que resultou em sua baixa popularidade. Além disso, fora da Grã-Bretanha, não muitas pessoas se importavam com os assuntos do Lorde das Trevas. Mas não importa o que Lord Voldemort e Grindelwald eram dois dos bruxos mais terríveis deste mundo. Notícias sobre eles eram naturalmente explosivas e elevaram significativamente a atenção internacional do torneio tribruxo. Muitas pessoas que leram as reportagens agora acreditavam que Sirius seria capaz de herdar o título de bruxo mais poderoso depois do professor Dumbledore. Mas ao mesmo tempo, elas também estavam preocupadas. Uma competição envolvendo 4 dos bruxos mais poderosos. O significado representado pelo torneio tribruxo há muito deixará de ser meramente um jogo. Na verdade, uma cortina negra subira mais uma vez em muitos lugares. Os seguidores ocultos de Grindelwald finalmente tornaram-se ativos neste momento. Eles ergueram seus estandartes, proclamando que o homem que havia influenciado o mundo retornará mais uma vez. No entanto, comparados a meio século atrás, eles estavam muito mais calmos desta vez, não causando quase nenhum distúrbio de grande escala. Mas mesmo assim, isso ainda causou pânico ao redor do mundo. Alguns bruxos mais velhos ficavam aterrorizados apenas por verem aqueles estandartes flutuantes que obscureciam o céu. Todos estavam preocupados que este pudesse ser o começo de outra reviravolta no mundo bruxo. Hoje, o salão principal de Hogwarts estava mal iluminado. O fogo de duende nas paredes ao redor havia desaparecido, deixando apenas o cálice de fogo no centro emitindo um brilho frio, branco-azulado. Harry sentou-se em sua cadeira, virando a cabeça para olhar para os bruxos reunidos ao redor da mesa dos professores. Tanta gente. Repórteres, membros da Confederação Internacional de Bruxos, importantes oficiais do Ministério da Magia, membros do Parlamento. Todos eram figuras importantes às quais eles geralmente não tinham acesso. O mundo inteiro está preocupado que o torneio tribruxo possa se tornar o toque de clarim para outra guerra, disse Hermione, e seu mundo inteiro incluía ela mesma. Ela disse a Harry e Rony, se vocês soubessem mais sobre a história do mundo bruxo, saberiam que Grindelwald foi outrora um bruxo das trevas que trouxe o caos ao mundo. Mas Sirius já o derrotou, disse Rony, como se Grindelwald não fosse nada a temer. Todos nós vimos. Isso é porque Sirius é forte demais, não porque ele seja fraco. Além disso, a força de Grindelwald reside não em sua habilidade de combate pessoal, mas em seu carisma. Esse é o poder que pode abalar o mundo. Em comparação, aquele que não deve ser nomeado e seus comensais da morte são apenas um bando de terroristas, disse Hermione. A sombra de Lord Voldemort falhou em engolfar o mundo décadas atrás, não apenas porque ele escolheu ficar na Grã-Bretanha, mas o mais importante, a ideologia do sangue puro não funcionava fora da Grã-Bretanha. Ele não tinha ideais suficientes para fazer bruxos de outros países lutarem voluntariamente por ele. Suas vozes tornaram-se mais baixas à medida que mais e mais pessoas entravam no salão principal. O professor Dumbledore caminhou sobre o tapete carmesim, seguido por importantes oficiais do Ministério da Magia. Até mesmo o ministro da Magia, que representava o auge do poder no mundo bruxo britânico, caminhava meio passo atrás do professor Dumbledore. É por isso que o ministro Fudge começou a se opor ao professor Dumbledore e sussurrou Hermione. Os bruxos famosos começaram a tomar seus lugares. Hermione e Gina observaram Sirius sentar-se de forma um tanto desajeitada em seu assento, uma mão segurando sua varinha de madeira de cobra, a outra acariciando uma serpente grande e de cores vivas. Elas sabiam que o nome da cobra era Nagini, e quando os repórteres os viram aparecer, eles imediatamente o cercaram como tubarões sentindo o cheiro de sangue. Os flashes das câmeras iluminaram-se um após o outro como espelhos refletindo a luz do sol, tornando os olhos das pessoas muito desconfortáveis no ambiente escuro. Senhor Dumbledore, aquele que não deve ser nomeado realmente retornou. Várias repórteres empurraram a multidão, gritando para o professor Dumbledore com suas penas de repetição rápida. Com ela liderando o caminho, os outros repórteres estavam ainda mais ansiosos para fazer perguntas. Senhor Sirius, você realmente derrotou o bruxo das trevas Grindelwald? Ministro Fudge, você poderia por favor explicar por que o Ministério da Magia permanece em silêncio sobre a questão do retorno de aquele que não deve ser nomeado? O rosto do ministro Fudge não estava com uma aparência boa. Ele não era tão composto quanto o professor Dumbledore, e os repórteres astutos pareciam notar isso, colocando imediatamente a maior parte da pressão sobre o ministro Fudge, esperando induzi-lo a revelar notícias bombásticas. Ministro Fudge, que conspiração
conspiração está por trás do seu ocultamento do retorno de aquele que não deve ser nomeado? Isso significa que o Ministério da Magia decidiu se render àquele que não deve ser nomeado? Aquele que não deve ser nomeado está morto. O rosto inteiro do ministro Fudge parecia ter ficado roxo. Você está sugerindo que o professor Dumbledore está sendo alarmista? Há rumores de que você tem dito secretamente que o professor Dumbledore está senil. Isso é verdade? Claro que é verdade. O ministro Fudge encarou o repórter com os olhos arregalados, desejando poder esmurrá-lo até a morte. Pelas costas, o ministro Fudge podia, claro, dizer qualquer coisa ruim sobre o professor Dumbledore, mas agora, em plena luz do dia, com o professor Dumbledore sentado não muito longe dele, apenas um assento separando-os, ele poderia até enfiar a varinha na garganta dele. Nestas circunstâncias, você ousa fazer tal pergunta? De qual jornal você é, exatamente? O ministro Fudge queria desesperadamente enviar este tolo insensível para Azkaban para fazer companhia aos dementadores agora mesmo, mas não podia porque este repórter era da França e ele não tinha jurisdição sobre ele. Agora, diante das perguntas afiadas dos repórteres e do olhar gentil do professor Dumbledore, o ministro Fudge só pôde encarar o problema e balançar a cabeça. Claro que não, todos sabem que a relação de Cornélio e Alvo é muito próxima. Não sei o que você ouviu, tudo isso são boatos. O professor Dumbledore também interveio. Cornélio está certo. Na verdade, se ele não tivesse sempre me apoiado, a terceira tarefa poderia ter sido cancelada. Sou sempre muito grato a Cornélio. O professor Dumbledore apertou a mão carnuda do ministro Fudge, exibindo uma atitude amigável, mas esta ação atraiu o fogo dos repórteres para ele. Senhor Dumbledore, ouvi dizer que sua relação com Grindelwald é um tanto incomum, isso é verdade? Este repórter também era da França, talvez tenha sido encorajado por Lord Voldemort e veio deliberadamente para constranger o professor Dumbledore. No baile de Natal há alguns meses, você e o bruxo das trevas Grindelwald ainda estavam dançando juntos? O repórter sorriu friamente, sua pena pairando atrás dele, como se assim que o professor Dumbledore pronunciasse uma palavra, ele escreveria extensivamente de imediato, descrevendo cada detalhe vividamente. Mas alguém não ia lhes dar trela. O que você quer saber? Grindelwald apareceu no salão principal em algum momento desconhecido. Seu olho mágico prateado emitia um poder de arrepiar a alma, e uma magia poderosa envolveu instantaneamente aquele repórter. Em um instante, a temperatura de todo o salão principal caiu. O repórter sentiu como se estivesse sendo encarado por uma fera feroz e por um momento esqueceu-se de respirar. No entanto, Grindelwald acabou não fazendo nenhum movimento. Ele soltou uma risada fria e desdenhosa, depois trocou sutilmente um olhar com o professor Dumbledore antes de caminhar em direção ao seu assento. A aparência de Grindelwald trouxe uma pressão imensa aos presentes, mas deve-se dizer que muitos repórteres estavam lá por causa dele. Este bruxo das trevas, que outrora causou o caos no mundo, criará uma falsa impressão de morte alguns meses atrás, mas agora aparecia abertamente na competição e até se tornará um campeão. Quem sabia que esquemas indizíveis ele tinha? No entanto, intimidados por sua presença, ninguém presente ousou questionar Grindelwald. Felizmente, neste momento, o professor Dumbledore caminhou até a frente da mesa. Seu olhar varreu todos os presentes. Sob seu olhar, todos os sons foram suprimidos. O salão principal estava em silêncio, apenas com o som do cálice de fogo queimando. Cyrus, acariciando Nagini, assistia a esta cena com interesse, como se esta experiência fosse muito nova para ele. Obrigado a todos por virem a Hogwarts para testemunhar a tarefa final do torneio Tribruxo, disse o professor Dumbledore em voz alta, suas palavras ecoando em cada canto do salão principal. Até agora, muitas situações surgiram na competição. Expresso minha gratidão a Cornélio por seu apoio contínuo, disse o professor Dumbledore. Agora podia-se dizer que o mundo inteiro estava olhando para ele. Acredito que todos vocês que vieram aqui devem querer saber alguma verdade. Antes que ele pudesse terminar sua frase, o ministro Fudge levantou-se ansiosamente, correu até ele e o impediu de continuar. Alvo, devemos admitir que ele retornou. Cornélio, Lord Voldemort retornou, disse o professor Dumbledore, olhando nos olhos dele. Não, Alvo, o ministro Fudge continuou balançando a cabeça. Ele não queria que o professor Dumbledore anunciasse ao mundo que Lord Voldemort havia retornado sob essas circunstâncias. Ele conhecia bem suas próprias habilidades. Ser ministro da magia durante tempos de paz, ir levando as coisas, já era o seu limite. De qualquer forma, nenhum erro grave ocorreria, apenas se reeleger silenciosamente e obter mais benefícios. Mas uma vez que aquele que não deve ser nomeado realmente retornasse, ele seria incapaz de suportar a grande responsabilidade. Além disso, o ministro Fudge poderia genuinamente não acreditar que Lord Voldemort tivesse retornado agora. Ele já havia se enganado ao acreditar que o professor Dumbledore e Cyrus estavam afirmando falsamente o retorno de aquele que não deve ser nomeado para tomar o seu poder. Exatamente como Cyrus agora se tornará o controlador de fato da Macusa. Aquele que não deve ser nomeado é apenas uma mentira. Ele está morto. O ministro Fudge não queria se tornar um fantoche. Ele há muito estava cansado dos dias em que tinha que consultar o professor Dumbledore sobre tudo. Depois de experimentar o gosto do poder, quem estaria disposto a abrir mão? Mas ele ainda não ousava romper com o professor Dumbledore cara a cara. Isso apenas faria o mundo inteiro rir dele. Então seu tom suavizou e ele mudou de assunto. Alvo, não há em última análise nenhuma evidência concreta que mostre que aquele que não deve ser nomeado tenha retornado. De qualquer forma, vamos discutir este assunto mais tarde. O que é mais importante agora é levar o torneio Tribruxo a uma conclusão. Depois de falar, o ministro Fudge não deu ao professor Dumbledore a chance de continuar, mas em vez disso, acenou entusiasticamente para Bart. Minha querida Madame Olympia Maxime, por favor, venha aqui. Ele estava tão entusiasmado quanto uma cortesã solicitando clientes. Sei que as regras anteriores causaram grande injustiça a Belge Batons, disse o ministro Fudge. Portanto, discutimos e decidimos permitir que Belge Batons escolha um novo campeão para participar da competição. Certamente, Sr. Fudge, agradecemos sua generosidade e justiça. Bart sorriu para ele entusiasticamente, depois caminhou até a frente do cálice de fogo. A chama azul trêmula projetava sombras meio iluminadas e meio escuras em seu rosto. Ao longo da mesa comprida, Cyrus e Grindelwald mostraram simultaneamente sorrisos como se estivessem assistindo a um bom espetáculo. Tudo bem, então, por favor, apresente seu novo campeão e deixe, sob o olhar do mundo inteiro, colocar seu nome no cálice de fogo. O ministro Fudge estava muito satisfeito por ter tomado a iniciativa do professor Dumbledore. Durante este tempo, ele tivera o suficiente do
fantasma de aquele que não deve ser nomeado. Ele recuou voluntariamente meio passo, maravilhando-se mentalmente com a estatura de Madame Maxime. Certamente a expressão de Bart gradualmente tornou-se maníaca. Ele caminhou até a frente do cálice de fogo e jogou um pedaço de papel nas chamas. Neste momento, a maioria das pessoas pensou que ele estava jogando seu próprio nome. Esta diretora de belos batons extraordinariamente grande ia pessoalmente defender a honra da escola. Mas todos estavam errados. Depois que Bart jogou o nome no cálice de fogo, ele se ajoelhou diante dos olhares atônitos de todos, levantando ambas as mãos como se estivesse dando as boas-vindas a um deus. Venha, meu estimado Lorde das Trevas. O cálice de fogo chama seu nobre nome. Vrum! Em um instante, a chama do cálice de fogo correu em direção ao teto do salão principal como um redemoinho. Sob o teto estrelado e brilhante, a chama azul floresceu como fogos de artifício, deixando para trás um nome deslumbrante. Voldemort. E sob aquela chama, uma figura em uma veste verde escura emergiu lentamente da escuridão. Ele caminhou sozinho por todo o salão principal, passando por todos. Enquanto caminhava, uma corrente gélida girava, fazendo as pessoas tremerem, e por onde ele passava, a magia parecia se enrolar nos pescoços como uma serpente. Agora, ele estava diante do cálice de fogo, dezenas de figuras escuras mascaradas o cercavam, curvando-se aos seus pés. Ele puxou o capuz de sua veste, revelando seu verdadeiro rosto. Ouvi alguém dizer que eu estava morto? Capítulo 238. Cyrus, o plano pode começar Severus. Meu caro Cornélio Fudge, eu ouvi dizer que você andou contando a todos que eu estou morto? Lord Voldemort saiu da escuridão, seu olhar frio cortando Fudge como uma faca, assustando Fudge tanto que ele quase perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Naquele momento Fudge desejou poder dar alguns tapas em si mesmo. Ao mesmo tempo a figura alta de Madame Maxime também estava mudando. Não havia mais necessidade de fingimento. Barto sabia que Dumbledore e os outros já estavam bem cientes de sua identidade. Além disso, como o próprio Lorde das Trevas já havia aparecido, porque ele deveria se esconder. Aquele que não deve ser nomeado e comensais da morte. Dumbledore. O estimado ministro da magia agora era como um porquinho aterrorizado resmungando o nome de Dumbledore. Mas Lord Voldemort parecia não dar a mínima para Dumbledore. Você deve se dirigir a mim como meu Lorde. Seu olhar varreu todo o grande salão. Em um instante ele rompeu em completo caos. Os jovens bruxos estavam morrendo de medo, gritando sem saber o que fazer. Muitos já haviam se escondido debaixo das mesas de jantar como se Lord Voldemort não fosse vê-los daquela forma. McGonagall e os outros 4 diretores correram para os alunos de suas respectivas casas no momento em que Lord Voldemort apareceu adotando uma postura cautelosa em relação à feroz cobra grande como uma leoparda guardando seus filhotes. É claro que Lord Voldemort não lhes deu atenção. Silêncio. Dumbledore pressionou a varinha das varinhas contra sua garganta, emitindo uma onda sonora alta e calmante que instantaneamente silenciou a todos. Você está assustando as crianças, Tom. A voz de Dumbledore era calma, como se ele não estivesse falando com o Lorde das Trevas, mas sim com um de seus alunos com afeto gentil. O Lord Voldemort habitual provavelmente não teria tolerado isso, mas este Lord Voldemort atual parecia ter um toque de seus dias de escola, fingindo polidez para com Dumbledore na frente de tantas pessoas. Apenas me chame de Lord Voldemort, professor. Você sabe que eu não gosto particularmente desse nome, é um pouco comum demais. Lord Voldemort olhou para Cyrus e sorriu. Não sou o único que pensa assim, não é, Cyrus? Mas eu não penso muito sobre este novo nome que você escolheu. Com poucas palavras ele mudou o foco de volta para Cyrus. Ou melhor, para alguém tão poderoso quanto Lord Voldemort, qualquer coisa que ele dissesse poderia facilmente atrair a atenção de todos. Magia é tanto poder quanto opinião pública. Ela pode fazer as pessoas obedecerem, mas apenas se os outros não possuírem força comparável. Neste momento, em resposta à provocação de Lord Voldemort, Cyrus sentado apenas ofereceu um leve sorriso, proferindo as palavras mais sarcásticas com um comportamento mais entusiasmado. De fato não é tão perfeito quanto o seu nome. Cyrus desdenhou. Voldemort, ladrão da morte, quão maravilhoso, não é? Tal nome ele não apenas revela seu medo da morte, mas também retrata vividamente sua natureza mesquinha de ladrão. Ele se levantou, passou pela mesa de jantar e aproximou-se de Lord Voldemort, seus olhos vermelho-dourados encontrando os olhos frios e de serpente de Lord Voldemort. Ele era agressivo, seu olhar para Lord Voldemort cheio de pesar. Diga-me, inimigo vencido, se você teme tanto a morte como ousa aparecer diante de mim? Todos que testemunharam esta cena ficaram atordoados. Embora tivessem ouvido que Cyrus havia repelido aquele que não deve ser nomeado, eles nunca tinham visto a batalha com seus próprios olhos. Agora Cyrus estava zombando abertamente de Lord Voldemort com palavras na frente de tantas pessoas, fazendo-os sentir-se ao mesmo tempo absurdos e aterrorizados. Lord Voldemort também pareceu não ter esperado que Cyrus o rebatesse com tal resposta e por um momento ele não soube como responder. No entanto, ele não estava excessivamente zangado. Após alguns segundos ele respondeu: eu preferia que você fosse tão silencioso quanto o seu nome. Hoje você falou muito mais do que falou no Departamento de Mistérios. O que Dumbledore lhe deu coragem? Lord Voldemort zombou. Com uma frase ele reverteu sua desvantagem. Suas palavras soaram como se ele estivesse dizendo: sem Dumbledore ao seu lado Cyrus nem sequer ousaria falar. No entanto, Cyrus estava de fato muito agressivo hoje, quase lembrando Lord Voldemort de Harry Potter, cuja boca era mais dura do que qualquer coisa. Aquele menino ainda o retrucaria 2 vezes mesmo enfrentando a morte. Falando em Harry, o olhar de Lord Voldemort sutilmente procurou entre a multidão. Logo ele encontrou seu alvo na mesa da Grifinória. Harry, sentindo seu olhar, imediatamente desviou o rosto como se estivesse cauteloso com algo. Esta ação simples e pequena imediatamente fez Lord Voldemort entender. Ele sabia que tinha adivinhado corretamente a posse da varinha das varinhas estava de fato com Harry Potter, caso contrário, com sua personalidade ele nunca teria esquivado. Lord Voldemort estava quase ansioso para reivindicar o que lhe pertencia. Mas assim que este pensamento surgiu em sua mente, uma voz forte veio de trás dele. Aquele que não deve ser nomeado e comensais da morte, abaixem suas varinhas, rendam-se imediatamente. Ele virou a cabeça e viu uma dúzia de aurores com varinhas na mão cercando-o de vários cantos do grande salão. Suas varinhas estavam prontas, todas apontando para o coração de Lord Voldemort. Lord Voldemort reconheceu o líder Rufus Scrimgeour, um auror durão. Todos os aurores estão a caminho, você não tem para onde fugir. Scrimgeour mancava, mas ainda era implacável. Mas fugir? Lord Voldemort pareceu ter ouvido uma piada engraçada, inclinando a cabeça e quase caindo na gargalhada. Parece que estive fora por muito tempo, tanto que vocês esqueceram o meu terror. Ele parecia prestes a demonstrar pessoalmente sua magia no momento seguinte, mas não o fez. Não valia a pena por esses ninguéms inúteis. Os que realmente adotavam uma postura de batalha eram os comensais da
Morte. Dezenas de Comensais da Morte reunidos em torno de Lord Voldemort sacaram simultaneamente suas varinhas tão sólidos quanto uma parede negra. Durante seu tempo na França, que não foi nem muito longo nem muito curto, Lord Voldemort claramente absorveu um pouco de sangue fresco das trevas para os Comensais da Morte. Apenas uma pequena parte deles eram Comensais da Morte originais, a maioria era de bruxos franceses. Não se aproxime, senhor. Barto Crouch Jr. zombou avisando. Sua aparência também era bonita, mas infelizmente seu coração era tão perverso quanto o de um demônio. Os dois lados ficaram assim, em um impasse. Justo então Babajide Akinbade, o vice-presidente da Confederação Internacional de Bruxos, franziu a testa e gritou em meio à atmosfera tensa. Lord Voldemort, ele saiu da multidão, seu corpo envelhecido parecendo ainda possuir magia considerável. Ele caminhou com força até os Comensais da Morte, olhando diretamente nos olhos de Lord Voldemort à frente deles. Esta ação claramente enfureceu os Comensais da Morte, alguns já estavam se preparando para atacar, faíscas já surgindo das pontas de suas varinhas. No entanto, Lord Voldemort apenas acenou com o braço, suavemente silenciando aquela varinha. Não fiquem excitados, amigos, lembrem-se que devemos respeitar os velhos e prezar os jovens. Lord Voldemort parecia ter esquecido que ele próprio já era bastante velho. Ao seu sinal, Babajide Akinbade recebeu a oportunidade de falar. O justo velho bruxo imediatamente perguntou com preocupação. Eu quero saber como está Madame Maxime agora? Como vice-presidente da Confederação Internacional de Bruxos, Babajide Akinbade estava mais preocupado com os assuntos internacionais. Agora que Barto havia deixado cair publicamente seu disfarce, isso claramente lhe deu um mau pressentimento. Era provável que não apenas Madame Maxime, mas até mesmo o Ministério da Magia francesa estivesse em perigo. E a verdade era exatamente como ele temia. A nós lembraremos das contribuições feitas pela bela Madame Maxime, Lord Voldemort disse com um escárnio. Ao mesmo tempo, os alunos de Belch Batons foram completamente envolvidos pelo medo. Quem teria pensado que Madame Maxime por todo esse tempo havia sido personificada por outra pessoa? Se os Comensais da Morte pretendessem matá-los, nenhum único deles sobreviveria. Tendo dispensado Babajide Akinbade, Barto Crouch Jr. olhou de volta para Scringeour. Que tal abaixarmos nossas varinhas, chefe da seção dos aurores? Eu lembro que meu pai costumava dizer que você era uma pessoa gentil. Ele blefou ou você está planejando declarar guerra ao Ministério da Magia francesa em nome do Ministério da Magia britânico? Controlar o poder de uma nação era também o capital com o qual Lord Voldemort ousava aparecer. Ele sabia que Dumbledore hesitaria em agir e comparado a uma guerra em larga escala, Dumbledore estava mais disposto a resolver problemas através do torneio tribruxo. Tudo bem, Rufo, peça aos aurores para recuarem. Dumbledore acenou com a mão. Neste momento ele parecia mais o ministro da magia. Quanto a Fudge, ele estava muito tempo sem fala. Desde o momento em que Lord Voldemort apareceu, todo o medo no corpo de Fudge pareceu irromper como óleo em uma panela quente. Ele agora parecia ter perdido subitamente vários quilos devido ao medo encolhendo de tamanho e acovardando-se em um canto. Scringeour, pelo menos por enquanto, não teve coragem de desafiar Dumbledore, mas ele apenas gesticulou para os aurores presentes, fazendo-os recuar alguns passos, embora ninguém tenha guardado a varinha. Mesmo que Scringeour ordenasse, nenhum auror seria tolo o suficiente para realmente guardar sua varinha. Lord Voldemort, já que você está aqui, venha e sente-se. Dumbledore fez um sinal para ele, conjurando uma cadeira ao lado de seu próprio assento e convidando Lord Voldemort a sentar-se tão calorosamente quanto um velho diretor, vendo um excelente graduado retornar para visitar sua alma mater. E assim este jantar concluiu-se com a participação de Lord Voldemort. O jantar em si foi bastante curto, mas para todos pareceu incrivelmente longo. Todos sentiam como se estivessem sentados em uma cadeira cheia de espinhos. Cada segundo extra passado no grande salão era uma agonia. Durante este tempo, Harry manteve a cabeça baixa, cobrindo a cicatriz em sua testa. Naquela noite, sob a escolta de McGonagall, Harry retornou em segurança ao dormitório da Grifinória. Ele pensou que estaria seguro uma vez que retornasse ao dormitório, mas ninguém notou um cinzal desaparecendo nas chamas da lareira acesa. Rony e outros sentaram-se ao lado dele preocupados. Você está bem? Minha cicatriz está doendo desde que ele apareceu, Harry disse suando. Eu aposto que ele tem algum plano. Você acha que é voltado para você? Hermione perguntou. Mas isso é improvável. Cyrus e Dumbledore estarão preparados, eles não deixariam Lord Voldemort tirar você de Hogwarts. Na verdade, ser tirado de Hogwarts não é novidade para mim. Harry resmungou, mas ele não estava realmente preocupado com isso. Se Lord Voldemort o atacaria, não importava mais porque ele já estava destinado a confrontar Lord Voldemort na terceira tarefa. Eu só estou preocupado que Lord Voldemort tenha algum outro plano. Mas ele parecia estar pensando demais. De fato, até o final do período letivo, Harry não encontrou nenhum perigo, como se Lord Voldemort não estivesse visando-o desde o início. Na verdade, ele provavelmente não se importa mais com você, Rony disse. Não fique bravo quando eu disser isso, mas comparado a Cyrus, você não é nada importante. Isso é uma coisa boa. Harry forçou um sorriso e assentiu. Quanto mais se aproximava da competição, mais pesado o coração de Harry ficava, porque ele estava ficando cada vez mais perto da morte. Mas o que deixou Harry ainda mais triste foi que no último verão de sua vida, ou melhor, metade dele, Dumbledore ainda queria que ele retornasse à Rua dos Alfeneiros para viver com as piores pessoas do mundo. Eu quero viver com Sirius. Harry enfureceu-se com Cyrus e Dumbledore no escritório do diretor. Esta também foi a primeira vez que ele ficou zangado com Cyrus, ainda mais do que quando pensou que Cyrus queria que ele morresse. Não, você retornará à Rua dos Alfeneiros. Lembre-se, eu lhe disse no ano passado que você deve ficar nos Dursley por pelo menos um mês. O feitiço de sua mãe o protegerá. Dumbledore disse sem margem para recusa. O feitiço falhou, ele pode me tocar agora. Harry gritou com raiva. A primeira vez que Lord Voldemort ressuscitou, ele usou o sangue de Harry, o que quebrou aquela magia antiga. Mas desta vez Lord Voldemort ressuscitou sem usar o osso de seu pai ou o sangue de seu inimigo, e ele ainda podia tocar Harry. Rua dos Alfeneiros é mais segura, Harry, Dumbledore disse seriamente. Em outras palavras, o lugar de Sirius era perigoso demais. Ele não era um sujeito quieto. Dumbledore não achava que ele ficaria calmamente no Largo Grimmauld número 12 com Harry por aquele mês de verão. Eu vou morrer em breve e não posso apenas aproveitar os últimos dias da minha vida? A raiva e a tristeza de Harry não eram sem razão. Ele acreditava que estava destinado a se sacrificar. Quem quereria que o resto de sua vida fosse gasto em sofrimento? Mas devemos garantir que tudo seja à prova de falhas, Harry, Cyrus disse. Você se lembra do que lhe dissemos sobre a varinha das varinhas? Para derrotar Lord Voldemort deve ser você, mas a lacuna de poder mágico entre vocês dois é grande demais. Apenas a varinha das varinhas pode ajudá-lo. Dumbledore e eu esgotaremos
o poder de Lord Voldemort durante a terceira tarefa e você desferirá o golpe final. E durante este tempo Lord Voldemort tem vigiado você, seus olhos estão em toda parte. Apenas os Dursley são seguros. Cyrus enfatizou. Tudo bem, se esse for o caso, então esqueça. Harry claramente percebeu que não poderia mudar a decisão de Cyrus e Dumbledore, então deixou o escritório do diretor com raiva. Ele aceitou seu destino, mas ainda sentia que era injusto. Mas ninguém sabia que depois que Harry saiu, outra pessoa entrou. Severus Snape. Cyrus sorriu olhando para Snape com um triunfo sem precedentes. O plano pode começar, Severus. Capítulo 239. O peixe está fisgado. Snape abriu a porta e mais uma vez entrou na escuridão. Ah, você veio, Severus. O Lorde das Trevas na escuridão abriu seus olhos carmesins, observando o Snape se aproximar, e um sorriso apareceu imediatamente em seu rosto. Bart, parado por perto, franziu a testa levemente, claramente descontente. Não era que ele tivesse ciúmes de Lord Voldemort ser gentil demais com Snape. Em vez disso, ele sempre nutriu uma ponta de suspeita em relação a Snape. Ele não confiava em Snape. Ele trabalhou sob as ordens de Dumbledore por muitos anos. Mesmo que fosse originalmente um espião, e agora tivesse alcançado quase a posição de segundo em comando, seria esse Snape ainda leal ao Lorde das Trevas? Mas Lord Voldemort parecia confiar implicitamente em Snape. Na última vez em que foi envenenado pelo basilisco, Lord Voldemort instruiu especificamente Snape a preparar o antídoto. E de fato, Snape se saiu bem. O antídoto foi muito bem sucedido, impedindo que Lord Voldemort continuasse com dor. Snape parecia não se importar nem um pouco com a hostilidade que Bart demonstrava por ele. Ele era como uma casca vazia, um fantoche sem emoção, servindo obstinadamente ao Lorde das Trevas. Eu descobri o paradeiro de Harry Potter, Lorde das Trevas. Mesmo falando com Lord Voldemort, Snape não se rastejava como os comensais da morte comuns. Este era o seu privilégio. Você se saiu muito bem, Severus. Lord Voldemort levantou-se de sua cadeira e caminhou para o lado de Snape. Ele nem sequer perguntou imediatamente sobre o paradeiro de Harry, mas primeiro elogiou Snape. Você e Bart estão entre os poucos subordinados que raramente me decepcionam, disse Lord Voldemort. Eu deveria dedicar todo o meu ser ao senhor, disse Snape sem emoção. Talvez sua atitude fria também tenha deixado Bart, um fervoroso fã de Lord Voldemort, um pouco insatisfeito. No entanto, o próprio Lord Voldemort não parecia se importar. Para indivíduos capazes, sua tolerância era maior. O talento de Snape em poções era autoevidente e, mais importante, ele também podia trazer inteligência útil para Lord Voldemort. Severus, há uma coisa que eu fiz de errado, sussurrou Lord Voldemort. Enquanto falava, ele se movia ao redor de Snape, como uma cobra se enrolando em sua presa. O coração de Snape subiu subitamente à garganta. Não havia nada ao redor de seu corpo, mas parecia que algo o estava apertando, tornando difícil até mesmo respirar. Até eu cometo erros, e geralmente os erros que cometo são muito significativos. Lord Voldemort fez uma pausa, olhou para Snape e disse lentamente: Eu decepcionei você, não foi, Severus? Mestre, a voz de Snape tremeu. Eu não deveria ter matado Lily Evans, porque eu prometi a você, mas quebrei minha palavra. Mesmo que ela tenha buscado isso para si mesma, disse Lord Voldemort com tristeza. O coração de Snape parecia grama seca jogada no fogo, imediatamente preenchido de raiva. Mas ele não ousava dizer nada que não devesse, para que seu plano não fosse exposto. Na verdade, ele já sentia que Lord Voldemort estava começando a suspeitar dele, caso contrário. Por que ele traria assuntos antigos à tona novamente? Mestre, aquela era apenas uma mulher. Snape trancou firmemente suas emoções, fazendo-se parecer indiferente. Ele se tornara tão acostumado a isso que quando proferiu essas palavras, genuinamente não sentiu dor alguma. Que resposta as facas poderiam obter quando mergulhadas em um corpo já morto? Você está mentindo, Severus. Lord Voldemort rasgou impiedosamente a mentira de Snape. Por um momento, Snape realmente quis despejar tudo, liberar toda a sua fúria, colocar fogo em tudo que pudesse ver. Mas ele não o fez. Porque Lord Voldemort falou primeiro. Você a ama. O Lorde das Trevas estava na verdade falando de amor. Todos esses anos, você tem me culpado seu mestre, sussurrou Lord Voldemort. Ele parecia sentir uma pontada de mágoa, mas não parecia culpar Snape. Este foi o meu erro. Eu esfriei o coração de alguém que era originalmente leal a mim, fazendo com que ele escolhesse ficar ao lado de nossos inimigos. Ele sabia de tudo. Snape pensou consigo mesmo. Nesse momento, um traço de medo apareceu em seu coração já murcho. Ele sentiu que provavelmente estava condenado. O Lorde das Trevas nunca poupava traidores. Então ele cortou o mal pela raiz, recuando subitamente, colocando distância entre si e Lord Voldemort, e sacando decisivamente sua varinha com a velocidade de um raio. No entanto, Lord Voldemort fechou a distância entre Snape e ele em um piscar de olhos, estendendo a mão e pressionando Snape. Snape achou a força de Lord Voldemort espantosa. Não seja impaciente, Severus, deixe-me terminar. Snape não conseguia se mexer. Eu não vou culpar você, Severus, eu errei primeiro. Lord Voldemort disse, como se estivesse em grande dor, eu não tenho razão para culpar você, mas felizmente ainda temos uma chance de corrigir as coisas. Suas palavras fizeram Snape congelar por um momento. Então, uma pedra romboide refletiu-se naquelas pupilas negras, pútridas como águas paradas. Era preta como breu, mas cristalina, brilhando mais do que as estrelas no céu. Talvez você ainda não a tenha visto, mas certamente já ouviu falar dela. Lord Voldemort falou como um demônio, a pedra da ressurreição. Este é o segredo do meu renascimento. Se eu pude, então Lily Evans também pode, não acha, Severus? Snape não respondeu. Seus olhos de abismo já estavam preenchidos pela pequena pedra. Lord Voldemort ficou muito satisfeito com a reação de Snape. Ele queria que Snape ficasse obcecado, que se perdesse em um sonho, que visse a esperança bem diante de seus olhos. Você pode tê-la. Reviva quem você quiser reviver. A voz de Lord Voldemort ecoava sem parar nos ouvidos de Snape. Ele baixou a cabeça, aparentemente ainda com reservas, e abriu a boca hesitante. Ele sabia que as palavras que estava prestes a dizer provavelmente exporiam sua obediência passada às ordens de Cyrus, mas ele ainda tinha que fazer essa pergunta. Mestre, eu vi a pedra da ressurreição. Cyrus também tem uma. Ela provavelmente não pode reviver. Ao ouvir isso, Lord Voldemort ficou ainda mais feliz. Claro que pode, Severus.
Caso contrário, como eu revivi? Lord Voldemort abriu os braços, demonstrando a Snape. Ele não diria a Snape que foi capaz de reviver de uma forma quase perfeita porque ele próprio não estava verdadeiramente morto. Nesse momento, Lord Voldemort sentou-se novamente em sua cadeira, a pedra da ressurreição translúcida colocada diante dele, como um raio de luz perfurando o mundo escuro, impedindo que o olhar de Snape a deixasse. Snape naturalmente sabia como obtê-la, dependia apenas de sua própria escolha. Tudo bem, agora vamos falar sobre a inteligência que você está me trazendo. Então o cadáver ambulante arregalou os olhos e falou com uma voz que parecia firme na superfície, mas que na verdade estava cheia de ondas tumultuadas. Harry Potter retornou para a casa de seus parentes trouxas. Eles planejam trazer Harry de volta a Hogwarts apenas no dia anterior ao início da terceira tarefa. Devido à competição, todos os alunos tiveram que retornar a Hogwarts neste verão, então Lord Voldemort não achou nada de errado. Seus parentes trouxas, aqueles sangues ruins, aqueles plebeus, procuramos por aquele local por muito tempo e não o encontramos. Onde fica? Perguntou Lord Voldemort. A localização dos Dursley sempre foi um mistério para os comensais da morte. Por tantos anos, nenhum único comensal da morte encontrou Harry. Aquele lugar tinha uma magia de proteção especial. Muitos bruxos já haviam cumprimentado Harry secretamente lá antes, mas ninguém que lhe desejasse mal jamais o encontrou. Lord Voldemort esperava que Snape pudesse fornecer uma resposta. Snape também não sabia antes, mas esse problema não era tão difícil. Ele tirou uma carta de trás das costas. A carta parecia um pouco velha, coberta de vincos. Lord Voldemort pegou a carta, mas não a abriu, porque não era mais necessário. O endereço estava escrito do lado de fora do envelope. Sr. Harry Potter, armário debaixo da escada, Rua dos Alfeneiros, número 4, Little Vingen Surrey. Esta é uma carta enviada pela escola em seu primeiro ano. Eu estive esperando por este dia, mestre. Snape levantou-se e curvou-se para Lord Voldemort. Você se saiu muito bem. Assim que eu recuperar o controle da varinha das varinhas e resgatar a magia mais poderosa, cumprirei minha promessa. Lord Voldemort saiu da sala com Bart, deixando Snape sozinho. Ele nem sequer levou a pedra da ressurreição consigo. Snape olhou para cima, seu olhar fixo na pedra, mas não ousou se mexer. Ele sabia que o Lorde das Trevas não o deixaria levar a pedra tão facilmente. Ele queria primeiro confirmar que toda a inteligência que Snape forneceu era verdadeira. O que Snape disse era, naturalmente, tudo verdade. No entanto, ele ocultou uma parte. Seus pensamentos voltaram há pouco tempo atrás, no gabinete do diretor. Após receber mensagens de Cyrus e Dumbledore, ele correu imediatamente para lá, passando por Harry na entrada. Então, ele soube de todo o plano. Lord Voldemort usou a Pedra da Ressurreição como condição para fazer Snape dizer a verdade. A competição estava cada vez mais próxima, e Lord Voldemort precisava recuperar rapidamente a posse da varinha das varinhas. Ele precisava encontrar Harry. Mas o que Lord Voldemort não sabia era que a tarefa de Snape era precisamente dizer a ele a localização de Harry. A única diferença era que o Harry que ele via não era na verdade Harry, mas Cyrus. Cyrus pessoalmente lançou a transfiguração humana em Harry, alcançando uma transformação quase perfeita. No entanto, Harry ainda poderia potencialmente revelar falhas em alguns detalhes, então, para ajudar Harry a se adaptar à identidade de Cyrus. Cyrus já havia trocado de identidade com Harry vários meses antes. Lord Voldemort sentiu que o Cyrus de alguns dias atrás, com sua língua afiada, se parecia com Harry. Na realidade, ele não estava apenas se parecendo com ele. Ele era Harry. E agora a pessoa vivendo verdadeiramente na Rua dos Alfeneiros, aguardando o ataque de Lord Voldemort, era Cyrus. Rua dos Alfeneiros, número 4. Cyrus desceu da motocicleta e cumprimentou Sirius. Nesse momento, Sirius também não sabia que Harry estava disfarçado. Cyrus havia aprimorado sua transfiguração depois que sua primeira transformação foi detectada pelo faro de cachorro da outra parte, garantindo que não houvesse falhas em nenhum aspecto. Ainda temos que esperar mais um mês para nos divertirmos à vontade, disse Sirius com pesar. Devo vir buscá-lo então? Podemos ir de motocicleta para Hogwarts para assistir à competição, e depois acho que posso levá-lo para a França. Está um pouco perigoso lá agora, praticamente o covil de você sabe quem. Mas Arthur está cuidando das coisas. Há muitas coisas novas e interessantes. Claro, Cyrus comprimiu os lábios como Harry, parecendo tanto relutante em se separar quanto cheio de antecipação. Ele agarrou sua mala de viagem, sem querer dar um passo. Você quer que eu ajude a avisá-los? Perguntou Sirius timidamente. Ele certamente queria avisar os Dursley. Não importa o que acontecesse, era melhor fazê-los tratar Harry melhor. Não precisa, Sirius, eu estou bem. Cyrus balançou a cabeça, depois abraçou Sirius e se despediu dele. Sirius ficou parado ao lado da motocicleta magicamente modificada, observando seu afilhado caminhar até o jardim dos Dursley e tocar a campainha. Logo, uma cabeça parecida com a de uma morsa espiou pela fresta da porta. O Sr. Dursley parecia bastante cômico, embora seus olhos não fossem muito gentis. Garoto, eu sabia que era você, disse Dursley ferozmente, porque sua escola de magia tem férias de verão. Eles deveriam mantê-lo trancado lá para sempre. Mas ele ainda abriu a porta, abrindo um pequeno espaço para Cyrus. Com seu porte, ele não conseguia abrir mais espaço. Boas notícias, eu provavelmente não voltarei depois deste verão, disse Cyrus, passando espremido por Dursley e respondendo por Harry. Ele estava dizendo a verdade. Desta vez, ele e Dumbledore estavam prontos para garantir a morte de Lord Voldemort, não deixando sequer um fragmento de sua alma. Depois disso, Harry não precisaria mais retornar a este lugar para que o feitiço de proteção continuasse funcionando. Naquela época, mesmo que os Dursley quisessem que Harry voltasse, Harry provavelmente não estaria disposto a retornar a este lugar. Garoto, o que você quer dizer com isso? Dursley congelou por um momento, parecendo não entender as palavras de Cyrus. Nada em particular. Cyrus costumava ter um bom temperamento, mas definitivamente não tão bom quanto o de Harry. De qualquer forma, é o último verão. Não, apenas mais um mês. Por que não apenas convivemos em paz? Não há necessidade de deixar todos infelizes. Que interessante, por que deveríamos conviver em paz com alguém como você? Desdenhou Dursley. Na verdade, depois que Harry foi para a escola pela primeira vez, os Dursley ficaram com um pouco de medo de Harry. Mas depois souberam que Harry não podia realizar magia fora da escola, e o medo deles diminuiu muito. Que vantagem há em ser desagradável comigo? Rebateu Cyrus. Eu sei que vocês não gostam de mim porque James Potter fez algumas coisas desagradáveis. Mas eu ainda sou bastante
bastante grato a vocês. Pelo menos, lá no fundo, Harry ainda era um pouco grato. Caso contrário, com a personalidade de Harry, ele não tinha medo nem de Lord Voldemort. Mesmo sem magia, ele ousaria enfrentar Dursley. As palavras de Cyrus deixaram Dursley e Petúnia um pouco atônitos, mas a essa altura ele já estava carregando sua bagagem, pronto para subir as escadas. Ao chegar ao patamar da escada, ele lançou um olhar para Petúnia. Esta era uma mulher de pescoço fino. Cyrus tinha visto fotos de Lily Potter. Petúnia não se parecia muito com ela. Ele quis dizer algo, mas no final, não disse nada, simplesmente levando sua mala de volta para o quarto no segundo andar que originalmente fora um armário. Ele sentou-se na cama um tanto estreita, olhando pela janela. Em seguida, era hora de esperar por Lord Voldemort. Capítulo 240. Voldemort cai em uma armadilha. Cyrus esperou até o dia 30 de julho. Ele não esperava que Lord Voldemort fosse tão paciente, não aparecendo até o dia anterior à competição. Ele caminhava sozinho pela casa vazia dos Dursley. Na verdade, muitos dias antes, ele lançara um feitiço nos 3 membros da família, mudando-os temporariamente da Rua dos Alfeneiros para ficarem na casa da tia de Marge por algumas semanas. Não era que a família Dursley tivesse ofendido Cyrus, fazendo usurpar a casa deles. Em vez disso, considerando a possibilidade de um ataque de comensais da morte, Cyrus, passando-se por Harry, naturalmente não poderia usar todo o seu poder e talvez não fosse capaz de protegê-los. No entanto, ele não esperava que o pessoal de Lord Voldemort não aparecesse nem mesmo quando o crepúsculo caiu. Parece que ele planeja agir no caminho, pensou Cyrus. O propósito de Lord Voldemort para agir tarde era, na verdade, fácil de entender. Ele acreditava que quanto mais tarde agisse, mais Cyrus e Dumbledore relaxariam sua guarda. Ao mesmo tempo, uma vez que tivesse sucesso, o dia seguinte seria o da competição, e Dumbledore e Cyrus não teriam chance de se recuperar. No entanto, falando de forma relativa, isso também significava que Lord Voldemort estava muito confiante nas informações reveladas por Snape. Ele confiava em Snape. Tudo bem, vamos voltar para Hogwarts, Edviges. Cyrus já havia arrumado toda a bagagem de Harry. Ele viera com pouca carga, com muito poucas coisas em sua mala, mas trouxera Firebolt e Edviges. Esta coruja era especial demais. Branca como a neve e linda, ninguém a confundiria. Cyrus passará algum tempo com ela e também gostava bastante de Edviges. Ele queria garantir que Edviges não estivesse em perigo. Caso contrário, se Harry descobrisse que não morrera, derrotasse Lord Voldemort e retornasse apenas para ver o cadáver de Edviges, isso seria cruel demais. Pior ainda se, como na história original, o corpo de Edviges nem pudesse ser encontrado. Ele sentou-se na sala de estar por um tempo, jogando o videogame de Duda por alguns minutos. Logo, houve uma batida na porta. Imediatamente depois, a lareira muito apagada subitamente se acendeu, e várias figuras tossiram enquanto saltavam para fora. Cough, cough, você pisou no meu pé. A voz de reclamação de Sirius era mais alta. Ele olhou infeliz para trás, e Lupin o empurrou para frente. Então, Arthur Weasley, Kingsley, Maude e até Rony e os gêmeos. Mais algumas pessoas surgiram uma após a outra, todas cobertas de poeira. Rony foi o primeiro a correr e cumprimentá-lo. Ele parecia um pouco preocupado, seu rosto retorcido em um nó, suas feições espremidas como se tivesse comido uma fatia de laranja azeda. Você está bem, Harry? Ele disse. É seu aniversário amanhã, e isso acontece. Preparei um presente de aniversário para você, mas só posso entregá-lo amanhã. Se todos estivessem bem amanhã. Rony acrescentou esta frase em seu coração. Harry, acho que você já sabe. Dumbledore acredita que você sabe quem pode te atacar, então ele nos enviou para escoltá-lo, disse o mais equilibrado Arthur. O que Snape dissera a Lord Voldemort era que alguém escoltaria Harry de volta a Hogwarts. Para desempenhar o papel totalmente, caso contrário Lord Voldemort ficaria desconfiado. Além disso, ninguém presente sabia que o Harry atual era um impostor. Todos sentiam que não havia nada de errado em Lord Voldemort vir capturar Harry. Na verdade, ele já havia capturado o Harry várias vezes. Obrigado. Cyrus assentiu timidamente, como se já estivesse preparado. Então vamos partir. Desta vez não houve sequência de transformação. Na verdade, não era necessário. Cyrus apenas queria criar a ilusão de uma escolta, não pretendendo realmente retornar em segurança a Hogwarts. Ele queria fingir ser capturado por Lord Voldemort, para devolver a propriedade da varinha das varinhas às mãos de Lord Voldemort. Apenas deixando ficar mais alto, ele cairia com mais força. Não apenas ele deve sentir dor, mas também deve ser lançado para a morte. Muito bem, então vamos partir, disse Maude. Ninguém sugeriu usar a rede de Flu. Eles haviam chegado ali facilmente, mas partir pela rede de Flu era improvável. Ninguém sabia se havia alguém do pessoal de Lord Voldemort no departamento que gerenciava a rede de Flu. Talvez Harry apenas mergulhasse na lareira e aparecesse diretamente na frente de Lord Voldemort no segundo seguinte. Embora ele fosse se oferecer de qualquer maneira, não poderia ser tão óbvio. Chaves de portal ou aparatação eram ainda menos viáveis, porque Rony ainda não era maior de idade e tinha um rastreador nele. Contanto que lançassem magia por perto, seria instantaneamente detectado. Para ser honesto, foi por isso que Cyrus insistiu em incluir Rony na equipe de escolta. O Harry no qual ele se transformará era impecável, exceto que não tinha um rastreador. Vamos, pegue sua vassoura, Harry. A Firebolt é muito boa. O olho de Maude girou assustadoramente. Ele chamou, mas antes que pudesse agir, ouviu outra voz fria. Receio que vocês não vão a lugar nenhum, disse Snape lentamente. Ele aparecerá na escada do segundo andar em algum momento, e algo parecia estar lutando em seus olhos turvos. Ranhoso? Sirius ainda estava atordoado. Esta missão de escolta não tem. Ele não terminou sua frase antes de entender o ponto crucial. Alguém que não deveria estar ali aparecendo só significava uma coisa. Você nos traiu? A garganta de Sirius ardeu. Você está certo, Sirius, devo lhe dar pontos extras? Snape curvou os lábios, revelando um sorriso sarcástico e triunfante. Não importa de qual lado ele estivesse verdadeiramente, zombar de Sirius sempre lhe trazia o prazer mais genuíno. Todos instintivamente protegeram Harry atrás deles, nem mesmo Rony foi exceção. Ele nem está mais fingindo, Rony disse com raiva para Cyrus. Não é de admirar que ele continuasse te visando antes.
Agora que seu mestre voltou, ele mal pode esperar para correr de volta e ser seu traidor. Não é de admirar que Dumbledore não tenha deixado se juntar à escolta. Era uma pena que Snape ainda soubesse sobre este momento especial. A metade final da frase de Rony ficou por dizer. Muitas pessoas presentes estavam tão indignadas quanto ele, mas na verdade, poucas ficaram surpresas com a súbita traição de Snape. Pessoas como Lupin e Arthur haviam acreditado em Snape antes porque Dumbledore acreditava em Snape. Agora, como Dumbledore não permitirá que Snape se juntasse à escolta, isso já indicava que Dumbledore não confiava mais nele. Sob essa premissa, a traição de Snape era previsível. Eles pensaram que Dumbledore fora previdente. Mas se ele fosse realmente previdente, deveria ter vindo escoltá-lo pessoalmente, desdenhou Snape. Como apenas alguns de vocês podem ser suficientes. Assim que ele terminou de falar, Cyrus viu dezenas de sombras do lado de fora da casa, flutuando como fantasmas. Comensais da morte reuniam-se como tubarões à espreita. Então veio o ataque desenfreado de feitiços. Aquelas pessoas não se importavam com o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Antes haviam causado agitação generalizada e massacrado trouxas por diversão. Mesmo agora, embora um pouco contidos, não era muito melhor. Neste momento, Bart chegou a liderar diretamente seu pessoal para explodir a parede da casa dos Dursley, saindo com um sorriso sinistro. Como esperado, ao ver Harry, Bart acreditou um pouco em Snape. Bem feito, Snape, ele disse. Então seu olhar caiu sobre Harry, que estava cercado pela multidão, e ele riu. Você acha que ainda pode se esconder, Harry? Vem aqui você mesmo. Ajoelhe-se diante do Lorde das Trevas e talvez o Lorde das Trevas poupe a vida de seus amigos. Caso contrário, todos morrerão esta noite. Ao ouvir isso, Cyrus deu um passo à frente e Rony rapidamente o puxou de volta. O que você está fazendo? Não vá. Ele pensou que Cyrus ia realmente se render. Cyrus o empurrou imitando Harry e gritou teimosamente de volta. É mesmo? Se o seu mestre é tão poderoso, por que ele não vem ele mesmo? Ou ele tem medo de armadilhas, medo de Cyrus e Dumbledore, então está se escondendo e não ousa mostrar o rosto. Ele é apenas um rato fedorento do esgoto. Rastejou pelo chão por 2 dias e agora pensa que pertence ao céu? O rosto de Bart escureceu imediatamente. Como ele poderia tolerar que seu mestre fosse insultado? Ataquei e matem-nos. Mas o primeiro a agir não foram os comensais da morte, mas Moody. Na verdade, ele já havia lançado um ataque antes de Bart dar a ordem para agir. Como um auror experiente, ele sabia melhor do que ninguém que a guerra não era um duelo, e tomar a iniciativa era extremamente importante. Eles deveriam esperar que os dois lados terminassem de falar antes de agir, ou talvez tomar outra xícara de chá da tarde. Ridículo. Avada Kedavra. Ele até começou com a maldição da morte, agindo mais como um comensal da morte do que os próprios comensais da morte. Entre os subordinados recém-recrutados de Lord Voldemort, muitos eram da França. Eles não eram tão cruéis quanto os comensais da morte originais. O ataque súbito de Moody os assustou. Este feitiço foi direcionado a Bart. Ele e Bart eram velhos rivais. Naquele instante, Bart já havia reagido. O tapete da casa dos Dursley pareceu ganhar vida, como se tivesse retornado instantaneamente ao seu material original, apenas um pouco original demais. Um bode saltou, bloqueando o espaço entre os dois homens. Ele nem teve tempo de balir antes de ser atingido pela maldição da morte, transformando-se novamente em um tapete esfarrapado. Naquele instante, esta pobre casa transformou-se imediatamente em um campo de batalha. Uma dúzia de pessoas lançou feitiços simultaneamente, como centenas de fogos de artifício brilhando de uma vez, e o som de feitiços explodindo estava por toda parte. Cyrus viu Rony instintivamente abaixar a cabeça, depois forçar-se a olhar para cima, vendo Arthur Weasley proteger seu filho com a mão direita, vendo Sirius fugir e atacar Snape. Snape certamente estava feliz em duelar com ele. Vamos lá, vamos ver que truques você é um cachorro, tem sem aquele bastardo do James Harry por perto? Ele disse friamente, transformando-se em um fiapo de fumaça. Os feitiços dos dois homens colidiram ao mesmo tempo, quase igualmente equilibrados. Arthur lutava contra vários comensais da morte simultaneamente, disparando feitiços enquanto segurava uma arma na outra mão. Armas de fogo mágicas. Cyrus fizera várias delas na época. A primeira foi para Harry e mais tarde, ele as forneceu para Rony, Gina e Hermione. Para esta fuga, eles naturalmente não esqueceriam esses itens mágicos que brilharam intensamente na competição. Arthur quase derrubou vários comensais da morte com um único tiro. Eu não fazia ideia de que esta coisa era tão útil. Ele exclamou com o rosto cheio de excitação. O desempenho de Rony também não foi ruim. Embora parecesse incrivelmente nervoso, ele ainda repeliu vários comensais da morte. Cyrus o ajudava ao seu lado, fazendo com que o estado de Rony melhorasse cada vez mais. Estupefaça. Ele lançou um feitiço abruptamente, atingindo um comensal da morte, mas o efeito do feitiço não foi muito bom. O comensal da morte ficou tonto, mas recuperou-se rapidamente, preparando-se para contra-atacar. No entanto, antes que esse sujeito pudesse sequer erguer a varinha, Cyrus agiu primeiro. Para se passar por Harry, ele teve que conter sua força, fazendo seu poder parecer estar no mesmo nível do de Harry. Belo trabalho, Harry, somos uma ótima equipe. Rony gritou alegremente. Mas logo, ele não estava tão otimista, porque havia comensais da morte demais. E além de Moody, outros raramente usavam maldições das trevas. Feitiços comuns não tinham muita letalidade, e os comensais da morte não eram tolos que apenas aceitariam os golpes. Às vezes, mesmo que um feitiço tivesse efeito, não era suficiente para deixá-los incapacitados. Eles tornavam-se cada vez mais numerosos, cercando constantemente os membros da Ordem da Fênix, dividindo-os em pequenos grupos, dificultando que se ajudassem mutuamente. Cyrus fingia estar lutando, mas na realidade, ele estava esperando o Lord Voldemort aparecer. Rony, no entanto, estava realmente lutando. Sua varinha quase foi arrancada de sua mão por um feitiço, e as costas de sua mão pareciam ter sido chicoteadas, queimando intensamente. Se Cyrus não tivesse agido no último momento, ele provavelmente teria perdido a vida. O que devemos fazer? Rony gritou. Rony, George, levem o Harry e vão. Arthur, que estava longe, gritou. Ele só conseguiu gritar o nome de George porque tinha menos sílabas, mas todos sabiam que ele estava se referindo aos seus 3 filhos. Estamos fugindo. Fred agora não tinha tempo para jogos de nomes e identidades. Ele agarrou o braço de Cyrus e com a outra mão, junto com George, lançou muitos itens estranhos, pegando os comensais da morte ao redor desprevenidos. Então, outra explosão escancarou a pobre porta da casa dos Dursley. Corram! Os 4 correram imediatamente para fora. Vamos pegar a motocicleta do Sirius. George gritou.
Desde que Hagrid deixara Hogwarts, ele devolvera a motocicleta para Sirius. Eles correram em direção à estrada, onde a motocicleta estava estacionada não muito longe, mas eles nunca a alcançariam. Bum! Um clarão de fogo surgiu. Um feitiço de origem desconhecida explodiu a motocicleta em pedaços. Não apenas a motocicleta, esta rua, toda a Rua dos Alfeneiros, foi estilhaçada sob o poder do feitiço. As estradas de asfalto lisas estavam agora quebradas em fragmentos como pedras à beira de um rio. A força da explosão foi como um vendaval, quase derrubando os quatro. Sirius deu 2 passos para trás, batendo em uma parede fria. Era o peito de Lord Voldemort. O Lorde das Trevas finalmente chegará. Você está em minhas mãos, Harry. Você caiu na minha armadilha, Lord Voldemort, pensou Sirius. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!